Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Even. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo, na parte inferior da tela, e escolher seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas na apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Even constituem-se em crenças e premissas da administração e da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Even e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com a apresentação dos executivos da companhia: Márcio Moraes, CEO, Marcelo Dizig, CFO, Tiago Krau, diretor de Planejamento Estratégico e de Relações com Investidores, e passarei a palavra ao senhor Marcelo Dizig, CFO da Even. Bom dia a todos. É com satisfação que apresentamos os resultados da Iven no primeiro trimestre de 2025. Começamos pelos principais indicadores do trimestre, onde gostaríamos de destacar a geração de caixa, lucro bruto e lucro líquido. A geração de caixa operacional foi de 166 milhões no trimestre, mesmo patamar dos trimestres anteriores, somando aproximadamente meio bilhão de reais nos últimos 9 meses. Nossa estrutura de capital permanece sólida, com 867 milhões em caixa no final do TRI, configurando alavancagem de 11,2% do patrimônio. Reportamos lucro bruto de 79 milhões, sobre uma margem bruta ajustada de 29,4%, mesmo patamar dos trimestres anteriores. As margens REF e de estoque seguem em patamares superiores, reforçando a tendência da expansão da margem bruta para os próximos trimestres. Reportamos 81 milhões de lucro líquido abrangente no período, o qual considera a venda de participação societária reconhecida diretamente no PL. O resultado é 53% maior do que o do primeiro TRI de 24 e corresponde a um ROI de 12,6% nos últimos 12 meses. Conforme mencionado, dos 81 milhões de lucro líquido abrangente no período, 27 milhões referem-se a resultado de alienações de participações societárias em SPS, cujo impacto se dá diretamente no PL, sem efeitos no DRE, devido ao fato da companhia continuar como controladora desses projetos, mesmo após a venda de participações. Considerando que essas operações geram resultado efetivamente atribuídos aos acionistas e possuem efeito caixa, entendemos apropriado apresentá-las juntamente com o lucro líquido. No gráfico, ilustramos a conciliação dos valores no trimestre. No próximo slide, apresentamos o histórico de lucro líquido da operação de São Paulo nos últimos 9 trimestres. Observamos consistência na geração de lucro tri a tri e elevação do patamar de rentabilidade, impulsionada principalmente
pela recuperação gradual das margens e pelos ganhos de eficiência operacional e de alocação de capital. Agora, apresentamos a performance de vendas. O volume de vendas líquidas no trimestre foi de 246 milhões, com VSO consolidada de 9%. Sobre os distratos, encerramos o trimestre com 68 milhões, mesmo patamar dos trimestres anteriores, apesar do aumento significativo do volume de entregas. Importante salientar que continuamos com a carteira de recebíveis bastante saudável e cada vez mais concentrada em empreendimentos de alto padrão. Passando para o slide seguinte, entregamos a segunda fase do Monumento São Paulo, que representa 322 milhões em VGV e 454 unidades. Estamos em um ciclo relevante de entregas, estimadas em 1,8 bilhão para os próximos 12 meses. Aqui, algumas fotos que atestam a elevada qualidade de execução da companhia. Fechamos o ano com estoque de 2,7 bilhões, composto majoritariamente dos segmentos de alto padrão e luxo, produtos bem localizados e de alta liquidez. Nosso estoque é bastante jovem, sendo concluído apenas 11% do volume total, e cerca de 70% do estoque em construção será entregue de 2027 em diante. Os empreendimentos a serem entregues neste ano encontravam-se 84% vendidos em 31 de março, como podemos observar no gráfico no canto inferior direito do slide. Já aqueles que entregaremos no ano que vem estão 74% vendidos. Nosso banco de terrenos está composto por 21 terrenos ou fases, totalizando VGV de 3,9 bilhões, localizados majoritariamente em bairros nobres da Zona Sul e Oeste da cidade de São Paulo, concentrados nos segmentos do médio ao luxo. No próximo slide, como parte relevante da nossa estratégia, apresentamos nossa sólida estrutura de capital. Encerramos o trimestre com uma relevante posição de caixa de 867 milhões, a dívida líquida totalizou 246 milhões, que representa 11% do PL da companhia, redução de 9 pontos percentuais em relação ao último trimestre. Neste trimestre, geramos 166 milhões de caixa operacional, totalizando aproximadamente meio bilhão de reais nos últimos 9 meses. Com isso, passo agora a palavra ao Márcio Moraes, CEO da Even. Bom dia a todos. Gostaria de começar agradecendo a presença de vocês, investidores, analistas e demais presentes no nosso call de resultados do primeiro trimestre de 25. Nos últimos 2 anos, temos registrado resultados consistentes em termos de crescimento da rentabilidade, geração de caixa e pagamento de dividendos. Essa trajetória é resultado da nossa capacidade de estruturar bons negócios, desenvolver produtos de alto valor agregado e alocar o capital de maneira eficiente. Desde 2022, priorizamos a compra de terrenos em cash, inicialmente alocando mais capital próprio nos negócios e reciclando no momento oportuno, trazendo parceiros e investidores para o negócio em estágio mais avançado. Como resultado dessas parcerias, contabilizamos aproximadamente 70 milhões de reais de novos parceiros nos últimos 2 trimestres. Nos últimos meses, observamos uma mudança significativa no cenário de crédito, caracterizada por linhas mais restritivas e custos mais elevados. Nossa posição de caixa de quase 900 milhões de reais, a estrutura de capital com baixa alavancagem e o nosso posicionamento estratégico no segmento de alto padrão nos proporcionam segurança para lançar e construir novos empreendimentos, além de uma vantagem competitiva na aquisição de novos negócios em um ambiente mais restritivo de acesso ao capital. Estamos preparando lançamentos bastante especiais para os próximos trimestres. Dentre eles, o Casa Madalena, com apartamentos de alto padrão na Vila Madalena, de 355 metros quadrados privativos, em uma torre imponente de 44 pavimentos. Outro importante lançamento em preparação é o São Paulo Bay, no Real Parque, a 15 minutos da Faria Lima, com mais de 1 bilhão de VGV na parte Even. Esse projeto conta com inúmeros diferenciais, além de acesso exclusivo ao São Paulo Surf Club. Na RFM, a parceria começa a dar resultados em 2025.
E teremos o lançamento do Melo Alves, com apartamentos de luxo no coração dos Jardins, com mais de 500 metros quadrados privativos, entre a Oscar Freire e a Estados Unidos, localização que dispensa apresentações. Estamos confiantes nas oportunidades futuras e preparados para aproveitar cada movimento do mercado. Com um sólido pipeline de empreendimentos, tomamos decisões cuidadosamente, lançamento a lançamento. Agradeço novamente a presença de todos e podemos seguir para as perguntas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A nossa primeira pergunta é de Matheus Meloni, do Santander. Por favor, Matheus, pode ativar seu microfone. Pessoal, tudo bom? Obrigado pelo espaço aqui de fazer a pergunta. Acho que do meu lado tenho duas. Primeira questão de SPS, né? Acho que teve uma venda nesse trimestre, então eu queria entender o que vocês enxergam de espaço para fazer mais vendas no futuro, o que vocês estão vendo para frente. E a segunda pergunta é em relação às entregas, né? Vocês comentaram aí o volume de entregas nos próximos 12 meses, mas eu queria entender como é que isso conversa com a geração de caixa, né, ao longo do ano, e também como é que vocês estão vendo a situação de repasse para o cliente final. Que é isso, obrigado. Matheus, obrigado pela pergunta, o Zic aqui. Tá, então, primeiro falando das SPS, a gente viu no ano passado e nesse primeiro trimestre também. Então, faz parte da nossa estratégia aí manter o nosso volume aí na casa dos 2 bi ano, né? A gente já realizou mais ou menos isso nos últimos 2 anos e a gente tem uma capacidade de geração de negócios grande e a venda de participação, né? Trazer parceiros para os negócios é uma maneira que a gente enxerga de melhorar a nossa rentabilidade e de diminuir o nosso risco operacional. Então, fez parte da nossa estratégia nos últimos anos e a gente enxerga mais para frente também essa possibilidade, desenvolver, gerar grandes negócios e, oportunisticamente, trazer o parceiro no momento certo para melhorar a nossa rentabilidade e diminuir o nosso risco. Quando a gente fala para a segunda pergunta aí, de caixa, entrega para os próximos 12 meses, né? A gente entrou num ciclo de entregas relevante aí nos últimos 12 meses também. Então, a gente viu uma geração expressiva no trimestre, né? 166 milhões, os últimos trimestres aí somados, os três, na casa de 500, e a gente tem 1.800 de volume de entregas aí para os próximos 12 meses. Então, a gente está num ciclo, como a gente antecipou, né? Muito positivo de geração de caixa, e a geração efetiva, né, para o ano de 2025 vai depender um pouquinho de questões de mercado, né, o volume de lançamento que a gente quiser e da alocação desse dinheiro, de parte desse dinheiro, em novos negócios e terrenos, mas a gente está num ciclo bastante forte e antecipado aí de geração de caixa. Quanto aos repasses, né, uma boa pergunta, né, o discurso do Márcio, a gente também tem passado por isso, né, o mercado de crédito no geral está mais restritivo, os repasses continuam acontecendo de maneira programada, mas com mais restrições quando a gente fala aí dos bancos, a gente tem encontrado taxas mais altas, e esse processo gradativo aí já nos últimos 2, 3 anos, a gente saiu de um patamar aí médio de taxas na casa de 9, depois para 10, 11, agora a gente está vendo taxas até acima disso, aí na casa de 12%, com LTVs menores, com processos mais difíceis com os bancos, ainda o repasse funcionando, né? Já linkando a isso, vou falar um pouquinho de Distrato, a gente divulgou um número em linha também com os nossos últimos trimestres, então na ponta a história tem funcionado, mas num ambiente mais difícil e mais restritivo, tá bom? Opa, obrigado, super claro, Zico. Bom dia. A nossa próxima pergunta é de Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, Herman, pode ativar seu microfone. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Duas perguntas do nosso lado, tá? A primeira é sobre como vocês estão enxergando vendas na ponta com o cliente, né? Mas mais no lado qualitativo, a gente olha muito números, VSO, margem bruta, com algum nível de deterioração, e isso talvez seja relacionado, finalmente, o cliente de alta renda sentindo no bolso os juros altos, né?
Queria entender como vocês estão sentindo interesse geral nos decorados, nas conversas com os corretores, para entender se a gente está caminhando para um arrefecimento no segundo semestre deste ano. E a segunda pergunta é sobre distratos, né? Houve um aumento, se puderem dar um pouco de cor, de quais foram os drivers. É isso do meu lado, obrigado. Oi, Herman. Obrigado pela pergunta, o Zic aqui. Falar um pouquinho de vendas, depois o Márcio me complementa. Mas a gente viu um mercado, né? A virada de ano, o primeiro trimestre foi muito parecido com os trimestres anteriores, e a gente percebeu alguma mudança no clima aqui em abril. Foi um mês um pouco mais frio, né? Maio a gente está iniciando o mês agora, então o pessoal está fazendo o trabalho na ponta, mas diretamente no seu ponto, a gente não viu uma mudança de interesse, uma mudança no número de visitas, a questão do interesse, decorados, mesmo os preços, tá? Qualquer efeito que a gente teve aqui de margem no trimestre teve muito a relação maior com os juros e efetivamente uma menor receita, a capitalização de juros que estão mais altos nesse ambiente do que efetivamente um preço na ponta. Então, a gente vê os produtos de alto padrão, e aí os lançamentos que a gente está preparando com interesse, com visitação, um mercado um pouco mais frio, sim, em abril, mas nada estrutural, nada muito diferente do que a gente estava trabalhando. E, Herman, só para complementar, Márcio, aqui na conversa na ponta com os clientes, né, nos estandes de venda, dos apartamentos modelos, a gente não sentiu nenhuma diminuição de interesse, sim, tem um retardamento em função dos juros, mas no alto padrão tem o outro lado, né, porque ele já tem o capital aplicado, está recebendo mais resultado no capital aplicado dele, e esse imóvel acaba se tornando a área de segurança dele, né? Então a gente não acredita muito nessa perda do interesse, sim. Teve um delay nessa decisão de compra em abril, mas que está sendo revertido agora em maio. A gente espera que isso siga num estágio normal para os próximos meses, tá? O último ponto nessa questão, Herman, a gente percebeu no altíssimo luxo, né, essa instabilidade americana, Trump, taxas, aí deixando o cliente um pouquinho mais receoso, mas não é uma questão estrutural para o mercado aqui, mas o cliente do altíssimo luxo, de alguma maneira, nesses últimos meses, estava um pouquinho mais receoso aí na nossa percepção por causa das oscilações dos Estados Unidos. De extrato, a gente já falou um pouquinho, mas nenhuma mudança de patamar, carteira também bastante saudável. Então, a gente tem oscilações normais nos trimestres, a gente trabalha com unidades de muito valor agregado, então, pontualmente, uma unidade se destrata num trio, destrata no outro, de um mês para o outro, pode dar alguma diferença, mas quando a gente olha aí a nossa média aí dos últimos 12 meses e os últimos trimestres, de maneira geral, a gente tem tido razoável estabilidade e, como eu falei, na ponta carteira, a gente está com a carteira num patamar bastante saudável, nenhuma mudança aqui. Perfeito, muito claro. Márcio, Dizic, obrigado e bom dia. A nossa próxima pergunta é de Juan Argenton, da XP. Por favor, Juan, pode ativar seu microfone. Oi, bom dia pessoal. Obrigado pelo espaço. Tem duas perguntas que eu queria fazer aqui. O primeiro é mais sobre o cenário de compra de terreno, né? Eu acho que vocês têm alguns lançamentos relevantes para fazer esse ano, alguns com volume alto. Queria entender um pouco como vocês estão olhando para cenário de reposição de terrenos, né? Se vocês estão vendo um cenário que talvez mais esse cenário de reposição, talvez um cenário ou estão vendo alguma oportunidade de aceleração de compra de terreno, e se puderem linkar isso com um cenário de pagamentos, né? Na verdade, né? Condições de pagamento, porque a gente tem visto alguns pagamentos em caixa. Queria entender como que vocês estão vendo esse cenário de compra de terreno, como que se linka com a alocação de capital que vocês têm feito. Tá. E a segunda pergunta, um pouco mais rápida, talvez, é só para entender um pouco do cenário de outras despesas ali, queria entender um pouco das reversões ali de provisão de contingência, queria entender um pouco do que foi os efeitos nesse trimestre e se efetivamente a gente tem alguma expectativa de recorrência desses efeitos para os próximos tris. Obrigado, pessoal. Oi, Juan, Márcio aqui, vou começar pela compra de terreno. Na verdade, a gente está cauteloso, né, nas compras, mas, por outro lado, a gente está vendo uma menor competição na compra pela dificuldade de acesso de capital de muitas empresas e as oportunidades começam a vir com um pouco mais de desconto, eu acho.
Eu acho que o momento de compra, quando o momento financeiro é ruim, o momento de compra é bom, né? Mas a gente está sendo muito cauteloso nessas compras e tentando ver quais são os produtos que a gente pode comprar para lançamento em menos de 2 anos. Então a gente sempre mantém esse cenário bem, bem perto de nós, a gente participa de todas as aquisições. Em relação a pagamentos, a gente tem feito, o que está acontecendo é que terrenos que eram um pouco mais caros, hoje o cliente dono de terreno, né, o terrenista, enxerga que se ele pegar o dinheiro antes, ele consegue aplicar, e aí ele reduz um pouco o preço. Então a gente está vendo um cenário bom de compra, mas a gente está muito cauteloso em função das perspectivas aí dos próximos 2 anos, tá? Oi, Rô, Zic aqui, né? Complementando o Márcio, a estratégia da empresa, já desde 2022, de alocar, comprar o terreno em dinheiro, tá? A gente mudou um pouquinho aquela estratégia de mais alavancagem. Logicamente, dependendo do produto, do volume do projeto, a gente busca parceiros e a gente pode fazer alguma estrutura de alavancagem também, ou em terreno, ou na outorga, ou CEPAC, aí dependendo do ambiente de mercado, tá? Quanto às contingências, a gente teve alguns efeitos aqui no trimestre e o acumulado aí positivo. Trabalho, pequenas reversões, nada muito relevante aqui, e é o trabalho que a gente continua fazendo para tentar minimizar esses efeitos para os próximos trimestres, mas nada aqui que a gente possa projetar uma mudança de cenário aqui da empresa. Não, tá ótimo. Vocês me permitem só um pequeno follow-up aqui? Só nesse ponto das compras de terreno em caixa, né? A gente tem visto que, no geral, a alavancagem da companhia tem caído justamente pelo cenário de geração de caixa que vocês têm apresentado. Queria entender um pouco como que vocês veem o equilíbrio disso, né? Se efetivamente existe espaço para alavancar um pouco mais a companhia para tentar comprar colocar um pouco mais de dinheiro em terreno, ou se não é muito o caso que vocês estão vendo agora. Só esse follow-up. Oi, Juan, Márcio aqui. Obviamente, a gente tem uma situação de caixa confortável, mas o nosso CFO não libera o caixa assim para a gente gastar com terreno, não. O, a gente segura, a gente tem segurado bastante. Eu acho que essa vai ser talvez uma força que a gente possa ter nas negociações, mas a gente está bem cauteloso, mas estamos adquirindo ainda, tá? Não sei se o Dizer quer complementar alguma coisa. Na estratégia, só finalizando, e a gente já colocou aqui, a compra em dinheiro, quando se mostra vantajosa, e a gente tem feito esse tipo de alocação, e as reciclagens, como a gente falou, no momento certo, outros tipos de alavancagem, os parceiros que a gente comentou aqui no início do call. Então, é um momento de cautela, o mercado está mexido, os juros estão bastante altos, mas o pessoal está negociando aqui boas oportunidades, a gente pode fazer esse tipo de alocação sim esse ano. Não, tá ótimo. Obrigado, Márcio. Obrigado, Zic. Bom dia para vocês. A nossa próxima pergunta é de Juliana Paulino, do Itaú BBA. Por favor, Juliana, pode ativar seu microfone. Juliana, eu vejo que seu microfone está aberto, mas nós não conseguimos te ouvir. Acredito que estamos com um problema técnico por parte da Juliana, então prosseguiremos. Caso você consiga regularizar a situação, eu, para aqueles que desejam fazer perguntas, basta clicar no ícone levantar a mão ou enviar uma pergunta escrita pelo ícone de Q&A.
Recebemos a pergunta da Juliana, por escrito. Eu vou ler elas aqui, por favor. A primeira pergunta é: queria um pouco de mais detalhes sobre os lançamentos previstos para esse ano. Bom dia, Juliana. Acho que você está nos escutando, é Márcio aqui. Nós temos já dois lançamentos em linha para lançamento esse ano. Um é o Casa Madalena, na Vila Madalena. É um dos últimos projetos aprovados na legislação que permite altura, então tem 44 pavimentos. A gente deve estar lançando ele ainda no segundo ou no terceiro tri. E o São Paulo Bay no Real Parque, que é um lançamento grande também para acontecer esse ano. Isso em relação à Iven. Em relação à RFM, deve ter o lançamento, nós devemos ter ainda até o fim do ano o lançamento do Melo Alves, que é um projeto de alto padrão, com unidades acima de 500 metros quadrados de área privativa. Esses são os três lançamentos que estão em linha para os próximos meses, tá? Mas estamos bem animados, eu acho que a gente está tendo um reflexo de aceitação de produtos muito bom, e deve estar acontecendo aí nos próximos meses. Temos também uma pergunta de Diogo Lima Neves. Quando- Qual está sendo a estratégia da CIA referente aos empreendimentos lançados em 2022, cujo percentual da venda está baixa, sendo a entrega próxima? É, obrigado pela pergunta, Diogo. Marcelo Zic aqui. Tá, o percentual da curva dos lançamentos, a gente abriu ali o nosso estoque, não está baixo, de maneira geral, a gente está com o estoque bem equilibrado e saudável, a gente quebrou o estoque pronto aí na casa de 11%, a gente tem oscilado em torno desse número, e como a gente viu, as entregas desse ano estão bastante vendidas, acima de 80%, inclusive as do ano que vem também. Mas entrando no ponto aqui, estratégia de projetos, né? A gente está trabalhando no alto padrão e de maneira bastante cuidadosa para retirar o máximo de valor desses projetos, tá? A nossa estratégia muito focada aí na qualidade do projeto e na qualidade do local de atendimento do nosso cliente. A gente tem feito decorados bastante diferenciados, decorados de apartamentos grandes, que não é usual no mercado, né? Há um ano a gente tinha os 3 ou 4 maiores decorados do mercado, então a gente tem conseguido fazer apartamentos bastante encantadores e depois a gente recupera o valor desse investimento aí na venda para clientes definitivos. Então a gente tem muita atenção ao nosso estoque, né? O Márcio falou aqui dos próximos lançamentos, mas cautelosos, sempre monitorando as vendas e o mercado. E quando a gente olha hoje para o nosso quadro de estoque, a gente está bastante contente, bem em linha com a nossa estratégia, pouco estoque pronto, muito concentrado nos empreendimentos de alto padrão, que são de boa qualidade. E quando a gente olha a quebra por vendas dos empreendimentos, a gente enxerga os projetos bem vendidos que serão entregues esse ano que vem também, e o que a gente tem mais para frente aí vai ser trabalhado com bastante cuidado aí para que a gente tenha uma VSO adequada, mas que também pegue o preço aí, tire o maior valor desses empreendimentos. A sessão de perguntas e respostas está encerrada, e agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Obrigado pela presença de todos, tá? Colaboradores, analistas, investidores. Nos vemos no próximo call aí do segundo trimestre. Muito obrigado. A videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2025 da Iven está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia.